O Irã está constantemente nas manchetes: conflitos, ameaças, alianças ocultas, ambições nucleares. Mas o que poucos sabem é que a história dessa nação já está escrita, e de forma surpreendente, na Bíblia. Sim, desde os primeiros capítulos do Gênesis até as visões apocalípticas do fim dos tempos, o Irã é um protagonista, embora sob seu antigo nome, Pérsia. A Bíblia não só narra sua origem, mas também profetiza seu destino final em uma das passagens mais enigmáticas e temidas do Apocalipse: a guerra de Gog e Magog, uma coalizão que se levantará contra Israel nos últimos dias. Mas antes de se tornar um inimigo profético, a Pérsia foi, acredite ou não, o império escolhido por Deus para libertar seu povo, reconstruir o templo em Jerusalém e cumprir as profecias de Daniel. Fique comigo até o final, porque hoje você vai descobrir algo que muito poucos se atrevem a ensinar: o verdadeiro papel do Irã no plano divino, desde o princípio até o fim. Você está pronto para entender como uma nação que hoje desafia o mundo está, na verdade, cumprindo exatamente o que foi escrito há mais de 2.500 anos? Então, vamos começar. Tudo se inicia no livro de Gênesis. Após o grande dilúvio, Deus oferece à humanidade um novo começo. É neste contexto que a nação da Pérsia, de forma inesperada, começa a se revelar. Noé e sua família foram os únicos sobreviventes sobre a terra, e seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, tornaram-se os novos pais das nações. No capítulo 10 de Gênesis, encontramos um mapa genealógico dos primeiros povos da terra. Lemos: estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Destes se povoaram as costas, cada qual segundo sua língua, conforme suas famílias, em suas nações. Nesse mapa, 2 patriarcas se destacam, pois deles nasceria o futuro império persa, Madai e Elam. Madai, filho de Jafé, deu origem aos Medos, um povo que habitava as montanhas do norte, na região que hoje conhecemos como parte do Irã. Das escarpadas montanhas do norte iraniano, os descendentes de Madai começaram a se expandir, formando aldeias, clãs e tribos. Eram conhecidos por sua independência, sua resiliência montanhesa e sua organização tribal. Madai é, de fato, o antepassado direto do coração do Irã antigo. O segundo nome, Elam, filho de Sem, teve seus descendentes, os Elamitas, assentados ao sudoeste do Irã, nas férteis planícies próximas ao Golfo Pérsico. Mas, em Gênesis 14, somos surpreendidos com a narrativa da primeira grande guerra internacional da Bíblia. 4 reis do Oriente, e entre eles Quedorlaomer, rei dos Elamitas, unem-se para invadir Canaã. Eles saqueiam cidades, escravizam povos e levam como prisioneiro o sobrinho de Abraão, Ló. Elau não era uma tribo insignificante, era uma potência. E, segundo a Bíblia, foi a primeira nação a atacar o povo da fé. No entanto, Abraão não cruzou os braços. Com apenas 318 servos treinados, ele perseguiu os invasores e os venceu à noite, resgatou Ló, libertou os cativos e humilhou os reis do Oriente. Foi uma vitória humanamente impossível, sem lógica, que deixou uma mensagem clara para todos. Nenhum poder do Oriente pode prevalecer contra aqueles que têm o favor de Deus. O povo de Elau não desapareceu. Séculos se passaram, gerações nasceram e morreram, e aquelas tribos que haviam sido derrotadas por Abraão cresceram em número. Os Elamitas e os Medos compartilhavam o mesmo solo da antiga Mesopotâmia Oriental, um ao sudoeste, nas planícies férteis de Elau, o outro nas montanhas do norte, onde a dureza forjava o caráter dos Medos. Enquanto impérios surgiam e caíam, uma nova força se preparava em silêncio. Primeiro foram clãs, depois reinos, finalmente um poderoso império, o Império Persa. E, embora fossem nações pagãs, não estavam fora do plano de Deus. Os profetas Isaías e Jeremias pronunciaram 2 grandes profecias sobre eles. A primeira, através de Isaías, dizia que Deus usaria Elau e Média, ou seja, os povos do Irã, como instrumentos para castigar a Babilônia. A Babilônia, que havia destruído Jerusalém e queimado o templo, não ficaria impune, e Deus já havia decidido quem a castigaria: a união dos povos do Irã. Mas a segunda profecia foi ainda mais surpreendente, revelando que Deus não só usaria a Pérsia para castigar, mas também como sua ferramenta de libertação. Deus anunciou, pela boca do profeta Isaías, que um rei pagão da Pérsia, ainda não nascido, seria seu instrumento para libertar o povo de Israel do exílio e ordenar a reconstrução do templo em Jerusalém. Isaías o chamou pelo nome, mais de 150 anos antes de ele nascer. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro. Esta é uma das profecias mais específicas e impressionantes de toda a Bíblia. Deus não só predisse que usaria um rei persa, mas revelou seu nome exato 1 século e meio antes. E ambas as profecias se cumpriram com uma exatidão assustadora. No século VI a.C., o primeiro rei dos Medos,
Deioces unificou as tribos de Elam e Madai, fundando a primeira capital imperial em território iraniano, Ecbatana. Seu neto, Seachares, daria o próximo grande passo, reformar o exército e convertê-lo em uma máquina de guerra para destruir Nínive, a capital do Império Assírio, um dos inimigos mais brutais de Israel. A profecia começava a se cumprir. Deus estava levantando a Pérsia de dentro como instrumento de juízo e redenção. Mas enquanto a Pérsia crescia em poder, Deus já havia revelado seu destino em sonhos proféticos a um jovem hebreu cativo na Babilônia, Daniel. Tudo começou quando o exército da Babilônia, liderado pelo rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém. As muralhas caíram, o templo foi saqueado e milhares foram levados como escravos para terras estrangeiras. Entre eles estava Daniel. Ele era apenas um adolescente quando foi arrancado de seu lar e levado como escravo à corte da Babilônia, o império mais poderoso do mundo naquele momento. Mas, no meio dessa escuridão, Deus o escolheu. Enquanto estava cercado pelo esplendor corrupto do palácio real, Daniel não se contaminou, e por essa fidelidade, Deus lhe entregou algo que não havia dado a nenhum outro cativo: o dom das visões. Visões que não só falavam de seu tempo, mas do curso de toda a história. Do coração do império que havia destruído Jerusalém, Daniel começou a ver como Deus levantaria outro império, um que substituiria a Babilônia e que desempenharia um papel fundamental no destino de seu povo, o Império da Pérsia. E tudo foi anunciado em sonhos. Enquanto Daniel servia na corte de Nabucodonosor, o rei foi perturbado por um sonho inquietante. Uma estátua gigantesca feita de diferentes metais se erguia diante dele, com um esplendor e uma ameaça indescritíveis. O rei, aterrorizado, exigiu não só que alguém interpretasse o sonho, mas que o revelasse sem que ele mesmo tivesse contado. Nenhum sábio da Babilônia pôde fazê-lo, mas Deus havia preparado seu profeta. Daniel foi levado diante do rei, com a autoridade do céu, apresentou-se ao rei mais poderoso do mundo e revelou que nenhum sábio da Babilônia pôde decifrar. Ele descreveu o sonho com exatidão e pronunciou uma revelação que mudaria o destino do mundo. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro, mas depois se levantará outro reino inferior ao teu, representado pelo peito e os braços de prata. Essa figura de prata não era uma só nação, mas dois braços, duas potências entrelaçadas em um só corpo, os medos e os persas, unidos, mas não iguais. Porque o braço persa se ergueria mais forte e tomaria o controle. A profecia era clara. Babilônia cairia, e o trono passaria a um novo império que seria escolhido por Deus. Mas Deus deu a Daniel outra visão da Pérsia, ainda mais impressionante. Na primeira, ele viu como das águas do caos emergiam 4 feras monstruosas. A segunda era um urso gigantesco, erguido de um lado, com 3 costelas entre os dentes, e uma voz trovejava do céu: levanta-te e devora muita carne. O urso representava o império que viria depois da Babilônia, Média e Pérsia. Mas estava erguido de um lado porque a Pérsia dominaria sobre a Média, e as 3 costelas eram suas conquistas mais temidas: Lídia, Babilônia e Egito, uma após a outra, engolidas por sua expansão imparável. E esta visão se cumpriu com uma precisão assombrosa. Ciro, o jovem rei persa, conquistou a Média, uniu reinos formando o Império Medo-Persa e, pouco a pouco, tornou-se a maior potência de seu tempo, até que finalmente pôs seus olhos sobre a Babilônia. O dia profetizado chegou, mas não foi uma guerra como as demais. Uma noite, o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, celebrou um banquete rodeado de 1000 nobres, e no meio da devassidão, cometeu um ato imperdoável. Ordenou trazer os vasos sagrados que seu avô havia roubado do templo de Jerusalém, e brindaram com eles em honra a deuses falsos. De repente, uma mão invisível escreveu na parede do palácio 4 palavras: Mené, Mené, Tekel, Parsim. O rei empalideceu. Ninguém entendia o que significavam essas palavras até que chamaram Daniel, e ele revelou: Deus contou teu reino e lhe pôs fim. Teu reino será entregue aos medos e aos persas. E enquanto as palavras eram pronunciadas, a profecia já se cumpria. Os exércitos de Ciro, o grande rei da Pérsia, haviam desviado o rio Eufrates e entravam em silêncio pelo leito seco. As portas não estavam fechadas, Deus mesmo as havia aberto. E nessa mesma noite, Belsazar foi assassinado, e a profecia se cumpriu. Babilônia caiu ante a Pérsia. Os judeus, que durante 70 anos haviam chorado junto aos rios da Babilônia, viram cumprir-se o impossível. Um rei estrangeiro pagão decretava seu regresso a Jerusalém. Mas Ciro não só permitiu o regresso, ele financiou a reconstrução do templo e enviou os líderes do povo com respaldo real. Zorobabel, descendente da linhagem de Davi, e Josué, o sumo sacerdote, seriam os primeiros a lançar os fundamentos, e finalmente o lugar onde habitava o nome de Deus voltaria a se erguer. Assim,
A Pérsia foi a única nação que não destruiu Israel, mas o restaurou, exatamente como Deus havia profetizado através de Isaías 150 anos antes. Depois das visões de Daniel, a Pérsia continuou crescendo em poder. Sob o reinado do rei Assuero, o trono do império mais grandioso da terra se estabeleceu na majestosa cidade de Suzã, no coração de Elam, o que hoje conhecemos como sudoeste do Irã. Foi em Suzã onde ocorreu um dos milagres mais inesperados de toda a história bíblica. O grande império seria conquistado por uma só mulher. O rei Assuero celebrou um banquete majestoso que durou 6 meses e depois convidou todos os habitantes de Suzã a uma festa final de 7 dias. Em um momento de orgulho e devassidão, pediu que trouxessem sua esposa, a rainha Vasti, para exibir sua beleza. Mas Vasti se negou. Humilhado diante de todo o império, o rei a desterrou. Seus conselheiros propuseram uma solução radical: buscar entre as jovens virgens do reino uma nova rainha. As mais belas seriam levadas ao palácio para serem preparadas durante um ano e depois apresentadas ao rei. Uma dessas jovens era Daça, mas ninguém a conhecia por esse nome. Era órfã e havia nascido entre os judeus deportados. Seu primo Mardoqueu a havia criado em segredo, e no palácio ela recebeu outro nome, Ester. Ester foi escolhida pelo rei, sem saber que era judia. Assuero a coroou rainha da Pérsia. Enquanto isso, nas sombras do palácio, levantou-se um inimigo mortal, Amã, descendente dos Amalequitas, o antigo inimigo de Israel. Amã foi promovido à mais alta posição depois do rei, e quando todos deviam se inclinar diante dele, Mardoqueu, primo de Ester, se negou. Arrogante e vingativo, Amã não quis só se vingar de Mardoqueu, mas exterminar todo o seu povo. O que poderia ter sido uma vingança pessoal, se converteu em genocídio. Amã convenceu o rei de que havia um povo estranho espalhado pelo reino, com leis diferentes, que não obedecia aos decretos do império, e propôs exterminá-los. Convenceu o rei com mentiras e selou com seu anel um decreto de morte. Em menos de um ano, todo judeu na Pérsia devia morrer, homens, mulheres e crianças. O caos se espalhou entre os judeus, e Mardoqueu enviou uma mensagem urgente a Ester. Quando Ester soube do decreto, não sabia como agir para salvar os seus. Devia entrar ao rei sem ser chamada, mas era um risco mortal, porque qualquer um que entrasse na sala do rei sem convite podia ser executado instantaneamente, salvo que o rei estendesse seu cetro em sinal de clemência. Finalmente, Ester decidiu arriscar sua vida. Se perecer, pereço. Ela se apresentou sem ser chamada diante do rei, mas Deus lhe deu graça aos seus olhos. O cetro foi estendido. Depois do milagre de Ester em Suzã, a Pérsia pareceu se afastar da cena principal das Escrituras. Os séculos passaram, os impérios mudaram, e Roma ocupou o lugar de domínio. Mas o silêncio da Pérsia não significava sua ausência, porque séculos depois, quando o mundo esperava em silêncio a chegada do Messias, a Pérsia voltou a aparecer. No Evangelho de Mateus, lemos uma passagem que foi repetida milhões de vezes, mas poucas vezes compreendida em sua profundidade. Uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: "Onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque sua estrela vimos no Oriente e viemos adorá-lo." Quem eram esses magos e por que vieram de tão longe só por um sinal? A palavra utilizada, magos, do grego magoi, faz referência a sábios, astrônomos, sacerdotes provenientes do Oriente. E embora o texto não mencione diretamente sua nacionalidade, tudo indica que vinham das antigas terras do Império Medo-Persa, isto é, da região que hoje conhecemos como Irã. Os magos faziam parte de uma casta religiosa muito influente na Pérsia, conhecidos por seu conhecimento dos astros, das escrituras antigas e das profecias herdadas. Não eram reis, mas eram homens de ciência, autoridade, sabedoria espiritual. É muito possível que entre os pergaminhos que estudavam estivessem os escritos do profeta Daniel, que havia servido na corte da Babilônia e da Pérsia séculos antes. Daniel não só interpretou os sonhos na corte do rei Nabucodonosor, mas também profetizou a chegada do Messias com uma precisão matemática. Em Daniel 9, lemos: "Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias príncipe haverá 7 semanas, 62 semanas." Se esses sábios conheciam as visões de Daniel, é muito possível que soubessem que o tempo do Messias se aproximava, e quando viram a estrela, compreenderam: o filho prometido havia nascido. Mas a história do Irã na Bíblia não termina em Belém, porque se bem a Pérsia havia sido instrumento de redenção no passado, também será parte de um dos episódios mais sombrios do futuro profético. Deus não só revelou o princípio da Pérsia, mas também anunciou o final, e o fez através do profeta Ezequiel em uma das visões mais temidas do Antigo Testamento, a guerra de Gog e Magog. No capítulo 38 de Ezequiel, o profeta descreve uma coalizão de nações que, nos últimos dias, se levantará contra Israel, o povo de Deus restaurado. Filho do homem, põe teu rosto contra Gog, na terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e dirás:
Assim disse o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra ti, Gog. Pérsia, Cuxi e Put estarão com eles. Pérsia, o antigo Irã, é um dos primeiros nomes mencionados. A mesma nação que um dia ajudou a reconstruir o templo, agora será parte de uma aliança militar contra o povo de Deus. Mas quem são os outros aliados? Gog, príncipe de Magog, é identificado por muitos estudiosos como uma figura de liderança na região do norte, frequentemente associada à Rússia ou a uma coalizão euroasiática. Cuxi, a antiga Núbia, possivelmente regiões do atual Sudão. Put, relacionado com o norte da África, possivelmente a Líbia. Gomer e Togarma, regiões próximas à Turquia e ao Cáucaso. Juntas, formam uma força internacional que, segundo Ezequiel, se lançará como tempestade contra Israel. Subirás como tempestade, como nuvem para cobrir a terra serás tu, e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Mas não conseguirão, porque este ataque provocará a intervenção direta de Deus, e o juízo será implacável. Terremotos, fogo, confusão entre as tropas, e a glória de Deus se manifestará no meio do caos. Está escrito: E serei engrandecido e santificado, e serei conhecido ante muitos povos, e saberão que eu sou o Senhor. O texto revela uma cena devastadora. O exército que se levanta contra Israel será destruído com fogo do céu. Os cadáveres cobrirão os campos, as armas serão queimadas por 7 anos, e o nome de Gog ficará associado para sempre ao juízo divino. Pérsia, como parte dessa coalizão, não escapará do castigo. A mesma nação que foi redentora se tornará adversária profética, não porque Deus a tenha esquecido, mas porque, mais uma vez, se levantará contra sua vontade e seu povo. Será a Pérsia destruída para sempre? Terá uma oportunidade de redenção? A resposta está oculta entre as linhas e é mais complexa e mais poderosa do que muitos imaginam. Depois de descrever o juízo de Gog e Magog, algo desconcertante acontece. Porque o profeta Jeremias já havia anunciado séculos antes, em uma passagem quase esquecida. Veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias acerca de Elaum. Eu quebrarei o arco de Elaum, parte principal de sua fortaleza. Mas acontecerá nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elaum, diz o Senhor. É uma profecia dual. Primeiro virá o juízo, mas depois lemos uma promessa inesperada. Nos últimos dias restaurarei Elaum. Este trecho muda tudo, porque embora o Irã se erga contra Israel no fim dos tempos, embora participe no ataque final que provocará a ira de Deus, sua história não termina entre as ruínas. Deus, mesmo no juízo, deixa aberta a possibilidade de redenção. Em Zacarias 14, lemos sobre as nações nos últimos dias, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Talvez entre essas nações esteja Elaum. Talvez o Irã, aquele que foi redentor, inimigo e julgado, também será testemunha da glória restaurada, porque no coração de Deus ainda há lugar para os que regressam. O Irã que hoje vemos nas manchetes, agressivo, desafiante, rodeado de obscuras alianças, também será parte de um mundo restaurado. A história bíblica da Pérsia é um espelho da humanidade, redimida, caída, julgada e restaurada por graça. Por isso, o destino final do Irã, segundo a Bíblia, é uma advertência para os impérios que desafiam Deus, mas também uma promessa para aqueles que se arrependem. Porque está escrito que nos dias finais as nações subirão a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. O ciclo se completa: criação, redenção, queda, juízo e restauração final. Desde as primeiras páginas do Gênesis até as visões estremecedoras do Apocalipse, a Pérsia esteve lá. Quando a humanidade ressurgia das águas do dilúvio, Deus nomeou Elau e Madai, semeando em silêncio a semente de um império que ainda não existia. Quando Abraão se levantou para resgatar Ló, Elau já era uma ameaça. Quando Babilônia caiu, a Pérsia foi instrumento de redenção. Quando o templo foi reconstruído, foi um rei persa quem o financiou. E quando o Messias nasceu, foram os sábios do Oriente, homens da Pérsia, os primeiros a reconhecê-lo. Mas quando os últimos dias se aproximarem e as nações se levantarem como sombra contra Israel, a Pérsia voltará a estar presente, desta vez, do lado sombrio da profecia. E agora, depois de tudo que você ouviu, eu te pergunto, você crê que o Irã está cumprindo hoje seu papel profético? Vivemos tempos onde as profecias se ativam em silêncio e o que parecia antigo está mais vivo do que nunca. Em que parte desta história você crê que estamos? Vê sinais dessas profecias nas manchetes de hoje? Deixe seu comentário. Se você achou essa jornada fascinante e quer continuar explorando as conexões entre os acontecimentos atuais e as profecias bíblicas, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Sua interação é muito importante para nós.